Olá, galerinha aí do oitavo ano. No bloco de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre geopolítica, a diferença entre geopolítica e geografia política e fazer a correção do bloco de atividades número 13, tá? Então, aí tem um textinho para vocês diferenciarem geopolítica de geografia política, né? Apesar das duas formas de conhecimentos serem geralmente encaradas de forma sobreposta e quase sempre se interseccionarem, podemos considerar que ambos são diferentes do saber. A diferença entre ambas as expressões se encontra na abordagem que cada uma realiza. A geografia política, ela preocupa-se com as relações e características espaciais relacionadas ao poder do Estado, enquanto a geopolítica se apoia nas estratégias e relações internacionais envolvendo os estados, né? A geografia política seria mais interna, né? O poder dos estados mais é uma coisa mais interna, de política interna de um país, enquanto a geopolítica seria mais as relações internacionais, ok? Mas como já ressaltamos, muitas vezes esses interesses se relacionam, sendo difícil dizer onde termina uma abordagem e inicia-se outra. Às vezes é muito difícil você identificar se é geopolítica, se é geografia política, né? Porque elas se entrelaçam, né? Os interesses internos e externos, eles entrelaçam, se ele tem o mesmo objetivo. Então, às vezes é difícil você identificar realmente. Então, aqui a gente está passando o conceito para vocês. Na questão 1, com suas palavras, explique a diferença entre geografia política e geopolítica. Então, aí no texto traz essa informação aí para vocês, né? Enquanto a geografia política, ela preocupa-se com as relações ao poder do Estado, né? A geografia preocupa-se com as relações internacionais envolvendo os estados. Então, essa seria a resposta da número 1. Na 2, faça uma rápida pesquisa e responda. A geopolítica, quando levado às últimas consequências, pode desencadear conflitos? Não só pode, como já desencadeou alguns conflitos aí, né? Algumas guerras aí. Quando fala em disputa de territórios, a gente está falando de geopolítica, né? Então, isso já aconteceu, né? Já, a geopolítica já ocasionou conflitos e guerras aí ao longo dos anos, ok? Essa também ela é pessoal, né? Para você pesquisar e responder aí. Se possível, citar algum exemplo aí de conflito causado pela geopolítica, ok? Na 3, os países mais desenvolvidos praticam a geopolítica atualmente? Cite exemplos. Sim, né? Os países, hoje em dia é muito difícil um país desenvolvido, não existe país desenvolvido que não pratica a geopolítica, que não interage entre os países, né? Um exemplo disso seria as multinacionais, outro exemplo seria a criação dos blocos econômicos, né? Que é aí a aliança entre os países visando interesses mútuos, tá? Interesses econômicos, principalmente. Então, seria aí um exemplo, né, de situações ocasionadas pela geopolítica. Então, essa foi a correção do bloco de atividades número 13, ok? Tchau, tchau.